gente, agora no nosso terceiro bloco, a gente está aqui com um convidado super especial, o Rafael Reuben, que ele trabalha no Ministério do Exterior, ele é consultor jurídico do Ministério do Exterior e vai fazer uma explicação, enfim, vai se apresentar, já vou passar a bola para ele vai fazer uma introdução, uma apresentação mais completa e vai fazer também uma introdução sobre o direito internacional aplicado, né, à guerra, a guerra e a situação que a gente está passando por aqui agora, e também a gente vai conversar com ele sobre todas as acusações que Israel vem sofrendo aí, enfim, por tudo que está acontecendo. Rafael, passo a bola para você, que vai ter enfim, vai estar conversando com a gente, vai poder explicar, mostrar o ponto de vista, né, do Ministério do Exterior de Israel, como Israel vai se defender e vai explicar todas essas acusações aí que vem sofrendo. Seja bem-vindo, cara. Obrigado, Marquinhos. Falou, João. Obrigado aí todo mundo. Oi para os nossos ouvintes. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Só rapidinho, então, sobre mim, Rafael Reuben, como você falou, eu sou de São Paulo, estudei Direito no Brasil, fiz ali há quase 9 anos. Aliás, eu era da Razit também, importante falar, mandar um alô aí para a turma da Razit. Fiz todo o processo de revalidação para ser advogado em Israel, fiz um estágio no Ministério da Justiça aqui em Israel, no Departamento de Direito Internacional. Passei 3 anos e meio trabalhando na Embaixada de Israel na ONU em Genebra, e há 1 ano voltei de Genebra e estou aqui no Ministério do Exterior, no Headquarters, né? Trabalhando no setor jurídico, como você falou, atuando, entre outras, nessas áreas de direitos humanos e direito humanitário. Só um esclarecimento, Rafael, para os nossos ouvintes que não estão familiarizados com o conceito, fazer aliar é a expressão que se usa para se referir à imigração judaica para Israel. Então, ele se referiu que ele veio morar em Israel, tem... quantos anos você disse, Rafael? Quase 9 anos. Quase 9 anos, perfeito. Enfim, só para fazer esse esclarecimento, muitos dos nossos ouvintes não estão familiarizados com o termo, então a gente sempre tenta ser o mais claro possível. Certo, obrigado. Importante clarificação. Então, Rafael, você gostaria então de fazer para a gente essa introdução, né, sobre o direito internacional aplicado à guerra, e aí depois a gente começa o nosso debate. Certo. Então vamos lá. A gente vai discutir hoje vários assuntos relacionados a crimes de guerra, infrações do direito internacional. Eu acho importante, assim, primeiro fazer uma diferenciação clara, né? O direito internacional, ele tem critérios claros e regras diferentes para uma situação de paz, entre aspas, que é definida como uma ausência de um conflito armado, e uma situação de conflito armado, né? A palavra guerra tem muitas conotações, então o direito não fala em guerra, fala em conflito armado, que né, se existe um conflito armado entre duas partes. E isso, dentro do direito internacional, existe um corpo de leis que não é necessariamente igual ao direito corriqueiro, direito internacional dos direitos humanos, como a gente diz, que é o direito do conflito armado, que tem 2 braços, né? Existe o ius ad bellum, que a gente pode chamar isso a pergunta, quem tem o direito de começar uma guerra, né? Que basicamente é diferenciar um ato de agressão, né, um Estado, uma parte que agride, né, sai com uma ameaça, um ataque não justificado contra outro, e um ato de direito de defesa, tá? Agora, no caso de, já talvez entrando, né, no assunto Israel, Hamas, Gaza e tudo, Israel não acredita que a guerra, o conflito armado, né, como eu disse, segundo a terminologia jurídica, começou no dia 7 de outubro. O conflito armado entre Israel e Hamas, que não é um Estado, é um grupo armado, né? Ele já é contínuo há muitos anos, né? Então Israel não vai dizer que a gente está usando o direito à defesa segundo a Carta da ONU, segundo o artigo 51, porque teve um ataque armado e a gente agora começou uma guerra defensiva. Não, a gente reconhece que o conflito armado é algo que existe já há muito tempo. Então, depois dessa análise do começo do conflito, a gente entra no que chama de direito internacional humanitário, ou
direito do conflito armado, do uso da força, das hostilidades, né? Tem várias subdefinições, vamos dizer, que o corpo, tudo que se baseia, né, nas convenções de Genebra, os protocolos adicionais, as convenções de Genebra, as 4 de 1949, depois teve os protocolos adicionais de 77, e o que a gente chama de direito internacional costumeiro, né? Porque, enfim, quem estuda direito internacional conhece que não todo direito internacional vem de tratados, né? Boa parte das regras de direito internacional vem do comportamento, da conduta dos estados que, agindo em comunidade, reconhecem que certas regras são aplicáveis. E isso, no nosso caso aqui do conflito com o Hamas, é muito importante, porque as convenções de Genebra e os protocolos adicionais, eles são tratados assinados entre estados. Mas Israel, nesse conflito, não está lutando contra um estado, né? Ele está lutando contra um grupo armado, que é o Hamas, né? Um grupo que a gente considera um grupo terrorista, que não assinou e não se comprometeu com as convenções de Genebra. Então, isso é um ponto importante. Quando a gente pensa qual que é o direito aplicável, a gente precisa pensar, se perguntar qual que é o direito internacional humanitário costumeiro, que grande parte dos assuntos é parecido ou igual ao direito que está nos tratados, mas em parte pode haver algumas diferenças também. E aí, se for o caso, a gente detalha isso mais para frente. E antes da gente talvez entrar nos assuntos específicos, acho importante falar, o direito internacional humanitário, ele se aplica indiferentemente ou independentemente de quem começou a guerra, né? A ideia, o parâmetro principal do direito internacional humanitário é mitigar ou diminuir as consequências da guerra, né, do conflito armado, para pessoas não envolvidas, né? Independente de qual lado está certo ou está errado, né? Não existe esse juízo quando a gente aplica essas regras. Então, ele leva em conta, né? Tem muita gente que critica o direito internacional humanitário, que ele, entre aspas, legaliza a guerra, né? Tem essa pergunta filosófica, como que pode ter direito de guerra, né? Se guerra é uma coisa intrinsecamente ilegal, horrível, desumana, né? E claro que a gente concorda com essas afirmações, mas é importante que a comunidade internacional, quando negociou e pensou nesses princípios que a gente vai estar discutindo hoje, chegou à conclusão que guerra é uma coisa que existe, né? Não existe nenhum tratado que a gente pode assinar que vai ilegalizar a guerra, criminalizar a guerra, e aí não vai mais ter guerra no mundo. A gente precisa ter em conta, reconhecer que isso é um fenômeno humano que existe, provavelmente vai continuar existindo. Então, dentro dessa premissa, o que a gente pode fazer para proteger as pessoas, para mitigar a desumanidade da guerra e proteger as pessoas que não estão envolvidas diretamente no combate, né? E aí tem regras específicas sobre prisioneiros de guerra, sobre soldados que estão feridos e fora de combate, sobre civis, né, e outros grupos. Perfeito, Rafael. Bom, te cumprimento agora também, agora na frente dos ouvintes, ok? Então, já que você deixou claro essa questão, enfim, fez essa introdução que foi bastante precisa sobre a questão do direito internacional humanitário e, enfim, o direito internacional de maneira geral e o direito internacional humanitário de maneira mais específica, eu quero então entrar com você em pontos também mais específicos, sobre, enfim, acusações específicas que Israel está sofrendo nesse momento. Na opinião pública, principalmente, né, a gente não teve, enfim, a gente não sabe se Israel será julgado num tribunal internacional depois da guerra. Em geral, os países com tribunal independente, né, e talvez você possa falar um pouco melhor sobre isso, eles têm como se fosse um crédito especial, né, que o próprio sistema judiciário vai tratar das questões do desrespeito às leis de guerra antes que haja necessidade do país ser levado a um tribunal internacional. Mas caso seja, a gente sabe algumas, a gente já viu na nossa frente algumas acusações sendo feitas, enfim, em espaços onde a opinião pública se manifesta, como por exemplo nas redes sociais ou em discursos políticos, né?
Bom, então, Rafael, vamos começar pelas acusações que são, talvez, na minha percepção, pode ser que eu esteja equivocado, as mais simples de serem explicadas, ou pelo menos as menos espinhosas, né? Uma das acusações que Israel sofre, e isso na verdade, isso não é específico desse conflito atual, desde que eu acompanho o conflito, eu vejo notas sendo emitidas por ministérios do exterior de diversos países de acusação a Israel de ataques desproporcionais ao Hamas, aos grupos terroristas diversos, etc. Okay? E, enfim, o conceito de proporcionalidade, talvez ao contrário de que muita gente pense, né? Ele não é um conceito de que, tipo, se eles mataram uma pessoa, um civil nosso, nós podemos matar um civil deles, ou se eles mataram um soldado nosso, podemos matar um combatente deles, né? É um princípio que é, enfim, um pouco mais complexo do que isso, né? Sim, mas antes de falar do princípio de proporcionalidade, como eu falei, qual que é o propósito do direito internacional humanitário, que é mitigar as consequências negativas da guerra, né, para quem não está envolvido, a gente tem que começar falando no princípio da distinção, certo? Então, pode começar. Então, como eu disse, o direito internacional humanitário, né, parte do princípio que guerras existem e que países vão usar a força para atingir objetivos militares, né? Então, o princípio mais básico é o princípio da distinção, que diz que existem combatentes e civis, né, basicamente. Pessoas cujo trabalho principal, vamos dizer, né, o papel principal que eles estão jogando no conflito é participar da luta, né, das hostilidades, e pessoas que não estão envolvidas nisso. Tem umas categorias assim um pouco mais espinhosas, que é civis participando das hostilidades, né? Enfim, talvez um detalhe que é uma ideia assim, alguém chega um exército inimigo e não tem um soldado, né, não tem uma força militar organizada, e as pessoas pegam armas, né, e participam disso, mas isso talvez é uma coisa mais complexa, mas assim, do ponto de vista de Israel, os membros do Hamas, né, os terroristas, os militantes que estão lutando, eles são combatentes, né? E além disso, existem não só pessoas combatentes e civis, existem alvos militares e alvos civis, né? Objetos militares e objetos civis. Então, a regra número 1 do direito internacional humanitário, baseado no princípio da distinção, é que é legal, né, do ponto de vista jurídico, atacar pessoas ou alvos militares, né, pessoas combatentes, alvos militares, e é ilegal atacar intencionalmente alvos civis ou pessoas, né, civis que não estão envolvidas no combate. E aí isso leva à questão quando há uma mistura, é difícil diferenciar, né? E a gente precisa lembrar, quando eu falei o direito internacional humanitário se aplica igualmente aos dois lados, né? Independente das circunstâncias, e todos os dois lados são obrigados a implementar, a obedecer o direito internacional humanitário. Infelizmente, quando a gente olha para o conflito entre Israel e Hamas, Jihad Islâmica e outros grupos terroristas, também a situação quando Israel lutou contra o Hezbollah em 2006 no Líbano, infelizmente, a gente tem um lado do conflito que preza o respeito pelo direito internacional humanitário e tenta se esforçar para cumprir, para obedecer esses princípios. A gente, tudo bem, pode discutir se com sucesso ou não, mas Israel é uma democracia ocidental que preza o Estado de Direito e o respeito às normas e convenções internacionais, e um outro lado, que é o Hamas, os terroristas, que não só não investem suficientes recursos ou não se dedicam o suficiente para implementar esses princípios, pelo contrário, eles usam a desobediência ao direito internacional humanitário como estratégia, né? Então, eles, por saberem que Israel está comprometido com princípios como esse, princípio da distinção, princípio da proporcionalidade, que a gente já vai explicar o que é, eles intencionalmente se escondem, né, de forma intrínseca a sua infraestrutura militar
dentro da população civil, dentro de instituições, estruturas civis, por saber que isso vai tornar a condução das hostilidades por parte de Israel algo mais difícil e mais complicado, justamente por causa da obediência às leis do conflito armado, né? E aí levanta a pergunta, como fazer quando o seu inimigo coloca intencionalmente as suas estruturas militares dentro da infraestrutura civil. E a gente viu isso, né, que foi publicado extensamente por Israel e muita gente já pode verificar isso. O próprio Hamas se orgulha disso, de como eles escondem mísseis em escolas, em hospitais, dentro de residências civis, né, todos os túneis que eles escavaram. Né? Por um lado, você tem Israel que constrói abrigos antibomba em todas as regiões que estão expostas a ataques de foguetes para proteger os seus civis. O Hamas faz precisamente o contrário, né? Eles constroem túneis com concreto embaixo de instituições civis para esconder estruturas militares, né? E aí se pergunta o que o outro lado, que preza pelo respeito ao direito internacional, pode fazer para enfrentar uma situação assim. Então, a gente chega no princípio da proporcionalidade, que diz o seguinte: quando no ataque a um alvo civil, né, de acordo com o princípio da distinção, que a gente já falou, o ataque a um alvo militar, né, de acordo com o princípio da distinção, é previsto que ele vá causar dano civil colateral, justamente por essas questões, né, que é muito fácil, né, juridicamente, atacar uma base militar no meio do deserto, que não tem nenhum dano civil colateral. Isso não levanta uma questão de proporcionalidade, mas quando a gente está na situação que eu já descrevi, a gente sabe que atacar um alvo militar vai causar danos civis. E aí o princípio da proporcionalidade diz, de acordo com o direito internacional, que o comandante, né, ou a força que vai realizar o ataque, precisa se certificar que o dano civil colateral não será excessivo em relação à vantagem militar prevista, né? Como que essa avaliação é feita? Não é o princípio da proporcionalidade não diz que depois do ataque a gente conta quantos civis se feriram ou quantos objetivos civis foram danificados, e baseado nisso diz se o ataque foi proporcional ou não. Isso é uma avaliação que tem que ser feita de acordo com a inteligência, com a informação que o comandante tem no momento que ele vai ordenar, né, ou autorizar o ataque. Então, infelizmente, a gente tem que chegar na conclusão de que existem danos civis de ataques lícitos, que são horríveis, que são dolorosos, né? Eu acho que, enfim, eu não sou um consultor jurídico no Exército, eu trabalho no Ministério do Exterior e também não sou um comandante militar. Eu não tenho nenhuma inveja de quem está na posição de tomar essas decisões, mas infelizmente às vezes, né, quando a gente tem um inimigo como o Hamas, que se esconde intencionalmente dentro de instituições civis, embaixo de crianças, embaixo de civis, né, explorando, né, as regras do direito internacional de forma cínica, infelizmente a gente chega na conclusão que inocentes vão morrer e civis vão ser danificados e vão ter imagens horríveis. E isso não necessariamente contradiz o direito internacional, né? Isso depende dessa avaliação de proporcionalidade, se o dano civil é excessivo em relação à vantagem militar esperada. Agora, Rafael, dentro da opinião pública, a gente vê, se houvesse um julgamento com júri popular da opinião pública, eu acho que Israel seria condenado nesse aspecto, ainda que a população seja leiga no assunto e com pouca condição de avaliar com termos jurídicos, porque é muito difícil você explicar a morte de 12 mil pessoas e de 4 mil crianças, de tantos inocentes, né? A gente não sabe quantos eram
combatentes, eram ativistas, eram terroristas e quantos eram civis. É importante, sim. Não, agora, a grande questão é a grande questão é que Israel alega que esse é o caminho que existe para enfrentar o Hamas. Agora, como Israel vai conseguir provar inocência nessa acusação de desproporcionalidade frente a tantos mortos civis? Mas só queria também acrescentar uma questão. Eu não sou especialista em comunicação, em Asbará, então eu não posso falar sobre a opinião pública mundial. Pelo contrário, eu vi assim, nas notícias que nos países ocidentais o apoio a Israel é ainda maior que o apoio aos palestinos. Mas, enfim, eu não sei, eu não posso entrar nisso. Eu posso dizer o que o direito internacional diz, e se Israel está certo ou errado, assim, dentro das informações que a gente tem, de acordo com o direito internacional. Né? Felizmente, o direito ele não funciona de acordo com a opinião pública, ele funciona de acordo com juristas, com profissionais, com peritos que entendem as circunstâncias operacionais, entendem as dificuldades do desafio que Israel enfrenta, né? E dentro dessas condições, precisam discutir e decidir qual é o melhor, a melhor forma possível ou menos danosa para atingir o objetivo que Israel tem, né? Esse dano que você descreveu de milhares de pessoas mortas e muitas crianças e mulheres é uma coisa horrível. Eu olho as mesmas cenas que o mundo vê na televisão da destruição em Gaza e também me corta o coração. Mas a gente não pode, baseado nisso, chegar à conclusão de que depois de um ataque como o que houve em Israel, o fato de que o nosso inimigo se esconde embaixo das crianças deles e qualquer reação de Israel vai causar um dano civil imenso, não pode levar a gente à conclusão de que Israel não pode fazer nada. Entendeu? A pergunta é, o que Israel pode fazer para vencer esse inimigo dentro das leis de guerra, minimizando o dano civil, como a gente falou. Rafael, eu queria também entrar nessa discussão, porque assim, justamente isso que você colocou, né, depois do ataque e tudo mais, a reação de Israel, né, como é que Israel entra nisso? Responde ao ataque do Hamas. E o que a gente viu desde o início, né, inclusive a primeira fala do Netanyahu, né, no dia do ataque, ele falou por menos de 1 minuto e falou em vingança. A gente vai vingar o sangue dessas pessoas. E desde então a gente viu um ataque sem precedentes, né, do exército israelense, da Força Aérea inicialmente, em Gaza. Né? Os números que a gente tem hoje, tanto de bombardeios de Gaza, tanto de mísseis dos palestinos que foram jogados em Israel e de mortos e tudo mais, é um número que ele passa qualquer total que a gente tinha até o dia 7 de outubro, né? Então, assim, realmente uma coisa desproporcional o que aconteceu de uma forma geral. Tanto o ataque do Hamas, era algo que a gente nunca tinha vivido aqui, quanto a resposta israelense nisso tudo, né? E a gente viu uma série de políticos israelenses sempre falando com discursos extremamente genocidas mesmo, né? Um discurso vão para cima deles, alguns falando até de bomba atômica, enfim, levantando essa possibilidade. E os números que a gente vê hoje, aí eu vou trazer números assim que foram atualizados pela ONU ontem, né? Enfim, pela organização da ONU que trabalha aqui na região, que a gente chega a um número na faixa de Gaza de 45% das estruturas civis de casas, né? Tendo sido atingidas, parte delas destruídas, parte delas danificadas, 300 instituições de educação também foram atingidas, foram danificadas, uma série de instituições de saúde. E aí eu queria entender, somando toda essa destruição que a gente vê em Gaza, 1,7 milhões de desabrigados, de refugiados internos, né, que foram do norte para o sul e não vão ter para onde voltar. E aí entra no que a gente ouviu no último sábado do ministro Avi Dichter falando, né, o Nakba 2023, né, o Nakba em Gaza 2023, que esses números que eu trouxe, eles realmente mostram um Nakba, né? É uma coisa absurda. Então, eu queria entender como é que o direito internacional ele vê todo esse discurso de políticos israelenses sobre a limpeza étnica, sobre genocídio, sobre Nakba e
somando a isso os números que a gente vê que realmente representam parte do que o Nakba, principalmente, a gente pode dizer que é muito próximo disso. Então, como é que Israel vai conseguir se defender no momento que a gente tem tanto discurso de políticos que indicam nesses crimes e esses números absurdos que a gente vê que estão sendo divulgados? Lembrando que a gente tem hoje, o último número que a gente tem é de 12 mil quase 12 mil mortos na faixa de Gaza, mas é que desde que os hospitais pararam de funcionar também, eles não estão atualizando esses números. Então a gente vai saber disso só se souber, né? Vai ser mais para frente e vai ser realmente uma coisa não vai ser algo muito concreto, né? Então como é que Israel vai conseguir se defender tanto desse somatório de discurso e de prática? Sim, então eu vou pedir licença para você, mas eu vou precisar dar uma resposta um pouco longa, porque você levantou muitas coisas. Primeiro a gente tem que começar lembrando que o ataque, como você falou, a destruição em Gaza é sem precedentes, com certeza. O desafio que Israel tem agora é sem precedentes, porque até 7 de outubro, Israel acreditava que era possível alcançar algum tipo de coexistência, de cessar-fogo com o Hamas, né? E a gente viu isso nos últimos anos, nos últimos, 10, 15 anos, algo assim, que era uma política de tentar se enfrentar com o Hamas de forma pontual, quando tinha uma escalada, né, quando tinha algum ataques de foguetes e coisas assim, e voltar para algum tipo de cessar-fogo que incluísse melhorias civis para a população de Gaza. Alguns dos projetos, inclusive o Exército tem uma unidade inteira chamada COGAT, né, o Coordenador das Atividades Governamentais nos Territórios, que tinha inúmeros projetos de energia em Gaza, né, com a cooperação da comunidade internacional, de tentar, apesar da dificuldade de lidar com um ator como o Hamas, né, que é um grupo terrorista que controlava e controla o território, de, enfim, melhorar as condições civis de infraestrutura da população, a entrada de 18 mil trabalhadores que tinham autorização para entrar, palestinos de Gaza que tinham autorização de entrar para trabalhar em Israel. Agora, tudo isso mudou quando, em 7 de outubro, o Hamas, apesar das condições em Gaza, que, tudo bem, não vou dizer que era um lugar fantástico, mas estava melhorando um pouco, né, com esse trabalho, essa cooperação, e apesar de tudo isso, o Hamas lançou um ataque de entre 2 e 3 mil terroristas que entraram em Israel para massacrar civis, para ir diretamente, né, que queimaram vivas famílias inteiras e, enfim, estupraram pessoas, levaram 240 reféns, né, para dentro de Gaza, incluindo crianças e bebês, e idosos e famílias inteiras. E isso é um contexto importante para a gente entender quando a gente vai avaliar essas questões jurídicas de proporcionalidade e tudo mais, qual o objetivo que Israel quer atingir com essa operação. Então, quando a gente fala que o dano civil, né, no princípio da proporcionalidade, segundo o que a gente falou, o dano civil não pode ser excessivo à vantagem militar esperada. Claro que a vantagem militar esperada nessa equação, entre aspas, ela precisa ser entendida à luz do objetivo que Israel se colocou, né? E depois de um ataque bárbaro desse do Hamas, que matou mais de 1.400 pessoas e feriu e os reféns e tudo o que a gente já disse, o objetivo de Israel cooperação é que a gente chegou à conclusão que não tem mais como tolerar a vida ao lado de uma organização terrorista com objetivos, com métodos como o Hamas faz, né? Então, a partir do momento que todo mundo concorda, inclusive você ouve vozes em Israel que sempre foram a favor da paz e do diálogo e da solução de 2 estados e da coexistência com os palestinos, quando, inclusive, essas pessoas fazem parte de um consenso amplo na sociedade israelense de que não dá mais para viver ao lado do Hamas, a gente chega à conclusão de que a eliminação desse grupo, não vou dizer que o Hamas vai deixar de existir, mas a eliminação do Hamas como uma organização estruturada que pode ameaçar Israel do jeito que fez em 7 de outubro,
é algo que é imperativo nesse momento, né? E dadas as táticas que o Hamas usa de uso de escudos humanos na população civil, né, isso entra no cálculo da vantagem militar que Israel precisa atingir. Então isso não deixa alternativa, né? Agora eu vou dizer tudo que você falou sobre o dano civil e as milhares de mortos e tudo isso. Não há nenhuma dúvida de que há uma destruição agora em Gaza sem precedentes, que Israel é forçado a causar devido a essas táticas que o Hamas usa, né? Infelizmente, não tem outra forma. E agora, assim, eu não estou discutindo um ataque específico aqui ou ali, porque eu não estou no teatro de operações da guerra, e eu não nego que pode haver ataques enfim, de uma conduta errada de um comandante aqui e ali, de uma aplicação equivocada da proporcionalidade em algum ato específico, mas o que eu vou dizer é, como política geral, Israel é guiado por esses princípios. E essa destruição enorme não foi causada por um só ataque. Israel não lançou uma bomba atômica contra Gaza. Eu não posso comentar declarações de políticos, eu acho que a gente tem que entender que num momento como esse, quando Israel está passando por um trauma, quando tem famílias de 240 reféns presos em Gaza e de mais de 1.400 pessoas que foram mortas, que políticos vão ter declarações exageradas e, enfim, no calor do momento, e dizer coisas extremas que eu não posso dizer que eu concordo com o que foi dito por muitos desses políticos, mas o que eu posso dizer aqui no nível da política que Israel usa e que é implementada na prática em Gaza, a gente conhece a estrutura do exército, que é formada por assessores jurídicos do Departamento de Direito Internacional, da Advocacia Militar Geral do Exército, que são extremamente bem treinados em todos esses princípios. A grande maioria dos ataques, principalmente quando se trata de ataques aéreos, são aprovados junto com um assessor jurídico, um consultor jurídico que estuda a avaliação desse ataque de acordo com o princípio da proporcionalidade. Então, sim, a gente, enfim, faltam informações, entendeu? Para poder avaliar tudo isso. A mensagem que eu quero passar aqui, principalmente aqui, tudo isso é uma situação muito complexa. E guerra é uma coisa suja, feia, bagunçada, né? Não existe guerra limpa que vai atingir só. Se a gente tivesse um botão que pudesse apertar e serem imediatamente destruídos ou desaparecidos todas as capacidades militares do Hamas, sem um fio de cabelo de uma pessoa inocente ser ferido, claro que a gente usaria isso, mas infelizmente não existe ainda tecnologia, não existe meio de combate que permita isso, né? Então, eu queria só... essa escolha. Sim, e só mais uma coisa que eu queria dizer sobre a mensuração, né, a medição dos danos civis. A situação em Gaza agora é caótica e tem muita destruição e muitas pessoas inocentes foram mortas. Mas os números que a gente vê, eu não tenho a menor ideia de onde eles vêm. A ONU não tem pessoas em cada esquina, não tem especialistas forenses contando corpos, né? Todos os números que a gente tem agora são números que vêm, entre aspas, do Ministério da Saúde palestino, que é basicamente o Hamas. O Hamas é a autoridade administrativa em Gaza, eles que controlam o Ministério da Saúde do Hamas. E eu não posso dizer, eu não sei quais métodos eles usam, mas eu sei que eles têm um interesse claro de acusar Israel de assassinar civis intencionalmente, o que é uma mentira. Isso eu posso dizer, que eu tenho certeza que não há nenhum comandante israelense que quando planeja um ataque militar, uma operação militar, pensa qual é a forma mais eficiente de matar o máximo possível de civis. Né? Qualquer morte de civis inocentes em Gaza é trágica e é um resultado inesperado e não é o que Israel quer. Mas Bom, esses números do Hamas, eu quero só dar um exemplo
que é o famoso ataque do hospital El Ahly, né, o Hospital Batista em Gaza na primeira ou segunda semana da guerra, né? Por um lado, a gente tem o ataque de 7 de outubro em Israel, que foi uma situação caótica, e Israel, no fim do dia, 7 de outubro, do primeiro dia, tinha contado 200 corpos. Né? A gente sabia que a destruição era muito maior, mas o número publicado era 200 corpos. Só no dia seguinte chegou a algo como 900, e hoje a gente sabe que é algo entre 1.200 e 1.400 pessoas que foram mortas. Em comparação, esse ataque, que no fim ficou provado que era um míssil da Jihad Islâmica e não de Israel, mas independente disso, algo como meia hora depois do ataque, o Hamas publicou um número de 200 mortos. Sabe quanto tempo dura para contar 200 corpos? É algo muito complexo. Depois de 2 horas do ataque, eles tinham publicado um número de 500 mortos. E toda a mídia ocidental, inclusive organizações da ONU, se basearam nesse número publicado pelo Hamas. No fim, parece que foi algo como dezenas de mortos nessa explosão trágica causada por um foguete da Jihad Islâmica. Né? Mas o que eu quero dizer, os números que a gente tem acesso agora, a gente não tem a menor ideia se eles são verdadeiros e quantos dessas pessoas eram de fato combatentes. Então, o que eu quero dizer é que essa acusação de ataques desproporcionais e ataques indiscriminados e ataques intencionais alvos civis é algo que é muito difícil, são acusações muito sérias, são crimes de guerra muito sérios, e eles implicam a ideia de que comandantes israelenses estão jogando bombas em lugares que eles sabem que vão matar dezenas ou centenas de civis intencionalmente. Isso é uma coisa... Olha só, mas peraí, cara, deixa a gente também continuar. É o seguinte, primeiro que eu não quero que você comente o que os políticos têm falado, né? Porque, enfim, cada um fala o que quer também, mas os políticos, eles tomam decisões e as decisões são passadas para o exército, e o exército faz o que os políticos, o que o Dereg Medini, né, do que o escalão político define. E então, e quando a gente vê o primeiro-ministro falando, inicialmente o primeiro-ministro falando sobre vingança, e depois a gente começa a ver a destruição feita, a gente, enfim, e o resto, né, não só do ministério, da opinião pública israelense de uma forma geral, né, que se você olhar na opinião pública israelense, você não vê absolutamente, vamos dizer assim, 99, 97% da população falando sobre o fim da guerra, ou até pedindo alguma calma com a população palestina de Gaza, né? A gente viu várias pesquisas no início da guerra em que mostrava que a população israelense também, tipo, o negócio é realmente destruir. Então, eu queria entrar na questão da proporcionalidade que você falou lá no início. Já que você falou de vingança... Não, peraí, deixa eu continuar, rapidinho. Na questão da proporcionalidade que você tocou lá que você falou, né, na sua outra, na resposta da minha pergunta anterior, você também fala que o objetivo de Israel é acabar com o Hamas, né, e que sabe que isso é muito difícil. No caso, o Hamas não vai acabar, porque obviamente a gente sabe que o Hamas não é só o número de militantes, é uma ideia, enfim, tem tudo mais. Então, no momento em que o objetivo do Hamas, o objetivo de Israel é acabar com o Hamas, né? E a gente sabe que sim, a tática de guerra do Hamas é uma guerra de guerrilha, ou seja, ele está dentro da cidade, até porque, enfim, a faixa de Gaza é um grande conurbano, né? Praticamente tudo interligado. Você tem espaços muito pequenos, né, de poucos quilômetros entre algumas cidades, não são todas as cidades. Então você tem aquilo ali todo mundo junto, e a tática é tática de guerrilha, e eles usam a população, eles obviamente atiram de dentro de áreas absolutamente muito, muito povoadas, né? Isso é uma coisa que ninguém precisa afirmar, todo mundo sabe disso. Agora, o número estimado de soldados do Hamas é entre 20 e 25 mil. Você pode dizer que o número que é publicado pela ONU de 12 mil é um número que você não acredita, que o Ministério do Exterior não acredita, mas enfim, eu vou partir desse número como um número factível, porque ele foi sendo somado até que todos os hospitais parassem de funcionar.
No momento que os hospitais pararam de funcionar, esses números pararam de ser contados. Ou seja, por mais que eles tenham sido somados pelo Ministério da Saúde palestino, que é controlado pelo Hamas, eles saíram de dentro dos hospitais também, e são números que, na verdade, em função de tudo que aconteceu em Gaza, vamos supor assim, poderia ser muito pior do que esses 12 mil, né, em função de tudo que aconteceu, dos bombardeios no período, né? Então, assim, a questão a gente tem você falando da proporcionalidade e de que Israel, o objetivo é acabar com o Hamas. A gente tem esse número de 12 mil mortos, a gente não sabe quantos... Eu preciso comentar a questão de acabar com o Hamas. Não, peraí, deixa eu terminar, porque aí você entra de uma vez só. Porque a questão é a seguinte, esse é o objetivo da guerra de Israel. Israel fala que é acabar com o Hamas, né, destruir o Hamas, destruir a estrutura governamental do Hamas, né? Acabar com a possibilidade do Hamas governar Gaza e, obviamente, destruir o seu poderio militar. E aí o que a gente vê é o seguinte, para fazer isso, e todo mundo fala que é praticamente impossível fazer isso, ou seja, qual é o objetivo de Israel? É a destruição máxima da faixa de Gaza? Porque isso seria proporcional, porque se o objetivo é acabar com o Hamas, você vai ter que acabar com a faixa de Gaza, e aí Israel vai entrar nessa proporcionalidade. O meu objetivo é acabar com o Hamas. Para acabar com o Hamas, eu preciso destruir a faixa de Gaza, então isso é proporcional. E aí não dá para a gente dizer que isso é uma coisa que, enfim, né, que seja cabível. Né? Não dá para a gente ter esse parâmetro para a gente definir o que é proporcional e o que não é proporcional. Porque no momento que a gente tem 1,7 milhões de refugiados no sul da faixa de Gaza, o norte da faixa de Gaza completamente destruído, isso tem sido dito inclusive pelo exército de Israel, né? Completamente destruído, essas pessoas não têm para onde voltar e a gente ainda tem cerca de, vamos jogar por baixo, 15 mil soldados do Hamas escondidos em algum lugar. Ou seja, tem muita gente para morrer ainda, tem muita destruição para ser feita ainda, e, enfim, onde é que isso vai parar? E como é que Israel vai se defender disso nessa proporcionalidade? Isso é proporcional realmente? Olha, primeiro, destruir o Hamas. A gente entende que o Hamas é uma organização que tem, claro, o terrorismo e a resistência, né, como eles dizem, e as atividades militares são a principal atividade deles, mas eles são uma organização grassroots, fundada na sociedade, né, em Gaza, baseada numa certa ideologia do islamismo político, né, com ligação à Irmandade Muçulmana, e a gente sabe que não dá para matar uma ideologia, e não dá para matar 100% de todos os militantes do Hamas, não dá para destruir o Hamas como ideia, ou destruir o islamismo político como ideia. A gente sabe que isso é impossível e Israel não se colocou o objetivo de fazer isso. O objetivo da operação, como foi definido pelo governo, é destruir o Hamas, a capacidade do Hamas de constituir uma ameaça para Israel, né? Isso inclui tanto o lado militar, que é destruir a capacidade militar do Hamas e a capacidade de controlar um território, né? Porque isso é o que permitiu o Hamas se armar por todos esses anos. E o segundo objetivo, que é, claro, o retorno dos reféns, né? Isso talvez a gente pode falar mais para frente. Mas, então a gente entende que não dá para destruir o Hamas como ideia, mas, enfim, colocado isso, vamos dizer, degradar significativamente o Hamas como grupo organizado militar que pode constituir uma ameaça grande para Israel e repetir algo parecido com o que foi feito no 9 de outubro. Né, eu acho que todo mundo pode concordar, inclusive os nossos ouvintes, que um massacre bárbaro de 1.400 civis inocentes não é uma possibilidade aceitável para nenhum país. Né? Israel, como qualquer país, tem o comprometimento e a obrigação de se certificar que algo assim não vai voltar a acontecer com os seus cidadãos. Né? Agora, o nosso inimigo não é a população civil em Gaza e não é o povo palestino. O nosso inimigo é o Hamas. Né? E Israel deixou isso muito claro. Se, como você diz,
Israel entendesse que para destruir o Hamas a gente precisa destruir Gaza, Israel tem um poder de fogo ilimitado em relação a Gaza, né? Israel não precisaria ter esperado 3 semanas para uma invasão terrestre para permitir para a população civil do norte de Gaza deixar a cidade de Gaza, se o nosso objetivo fosse destruir completamente Gaza e praticar um genocídio do povo palestino. Mas é porque também tinha negociação com os reféns aí, né, cara? A questão é que Israel não entrou na faixa de Gaza, primeiro porque na primeira semana o exército e o governo estavam completamente perdidos. E na segunda semana, depois para frente foi porque, enfim, tinha negociação sobre reféns, né? E aí sim Israel resolveu entrar quando chegou o apoio americano. Tudo bem, tem várias razões pelo qual a incursão terrestre, mas a gente não precisava ter feito uma incursão terrestre, né? Se Israel quisesse destruir completamente Gaza, como você está insinuando, Israel não precisava mandar soldados para dentro de Gaza. Israel... Poderia fazer o que o deputado falou, né? O que a Michal Eliel falou, né? Sim, é verdade, quer dizer, eu não posso comentar, não tenho nenhuma informação sobre o programa nuclear de Israel, mas sim, Israel tem um poder muito, muito grande, muito intenso. E não tem necessidade de permitir ajuda humanitária entrar pelo Egito para dentro da população, para dentro do território, né, para a população. Israel está permitindo entrar, então, ajuda humanitária? Claro, Israel está coordenando diretamente com as agências da ONU, com o Egito, a entrada de ajuda humanitária por Rafah. Tem, se eu não me engano, nos últimos dias, uma média de mais de 100 caminhões que entram todo dia. Isso é suficiente para 2 milhões de pessoas? Depois que eles passaram verificação do exército em Nitzana, né? Então, tudo isso, Israel, o Kogat, né, esse departamento que eu falei de assuntos civis nos territórios do Exército, tem pessoas que trabalham dia e noite em acompanhar a situação humanitária em Gaza, em tentar pensar em soluções, dialogar com as agências da ONU relevantes, né? Isso é um trabalho que não é um país que quer praticar um genocídio e destruir completamente a população de um território, não tem por que fazer isso, né? A mesma coisa em relação à evacuação do norte de Gaza, que é um assunto que a gente tá para discutir. Então, já que você abriu isso, vamos entrar nesse ponto, que eu também quero entender essa questão, porque segundo as minhas leituras, outra vez, eu não sou acadêmico na área, mas eu entendi que migração forçada é um crime de guerra. Okay? E Israel enfim, é acusado de forçar a imigração da população do norte da faixa de Gaza para o sul. A alegação de Israel, e você vai poder explicar isso melhor, é que o exército quer fazer uma operação na parte norte da faixa de Gaza, e assim você evita a morte de civis. A questão, e acho que como o Marquinhos colocou anteriormente, é que a informação que a gente tem é que o norte da faixa de Gaza ele está em grande escala destruído, né? E agora que, enfim, além da questão da migração forçada configurar crime de guerra, ainda que a gente tem que configurar se é forçado ou não, ou se é uma recomendação do Exército de Israel ou não, você vai poder falar sobre isso, mas quando essas pessoas voltarem, para onde elas vão voltar? Configura crime de guerra a destruição das casas dessas pessoas ou é tido como um efeito colateral dentro do princípio de proporcionalidade? Sim, então, a gente falou do direito internacional humanitário, tem 3 princípios principais. A gente falou de distinção, de proporcionalidade, que é que o dano civil colateral não seja excessivo em relação à vantagem militar esperada. E o terceiro é o princípio da precaução, né? O comandante ou a força militar que prepara um ataque tem a obrigação, quando se sabe que vai haver ou que pode haver dano civil colateral, tem a obrigação de tomar todas as precauções factíveis dentro das circunstâncias operacionais para minimizar o dano civil. Então, há vários tipos de precauções que podem ser tomadas. Por exemplo, a adequação do tipo de armamento utilizado, da quantidade de munição, né? Tudo isso são coisas que o exército são dilemas ou desafios, né? Vamos dizer que o exército enfrenta dia a dia. Em cada ataque eles pensam
né, qual o armamento que vai atingir o objetivo militar que a gente tem nesse ataque específico, mas que vai causar o mínimo de dano civil possível. E outra forma de precaução é toda a parte das advertências, né? Então, advertências são um tipo de precaução reconhecida e até exigida pelo direito internacional para minimizar danos civis, né? Por exemplo, antes mesmo de advertência, vamos dizer que o Hamas está escondendo munições dentro de uma escola, ou foguetes. Não me lembro se teve um caso assim nessa operação, mas em operações anteriores teve situações assim. O exército pode escolher a realizar o ataque de noite, quando as crianças não estão tendo aula na escola, e isso vai minimizar o dano civil, vai evitar a morte de crianças, e ainda assim atingir o objetivo militar, que é a destruição da capacidade militar formada por esses foguetes que estavam lá escondidos, certo? Então, da mesma forma, a gente tem as advertências, que são advertências que Israel faz rotineiramente a cada ataque, em muitos ataques, enfim, quando a situação é operacional, as circunstâncias operacionais permitem. Por exemplo, por telefone, né, para as pessoas que estão lá, diz para elas saírem. Tem o famoso knock on the roof, aquele foguete sem munição que às vezes lançam no teto de um edifício residencial para sinalizar para as pessoas que o edifício vai ser bombardeado e permitir suficiente tempo para que elas saiam, né? Os folhetos que são derrubados que são jogados por aviões dentro de bairros ou regiões, SMS. Eu ouvi de um especialista militar, inclusive, que muitas vezes Israel se apropria da frequência de rádio do Hamas para advertir a população que uma determinada área vai ser atacada e permitir que eles escapem, né? Então, isso são tipos de precauções feitas. Agora, quando se trata da questão da evacuação do norte da faixa de Gaza, Israel já tinha informação que a principal base de operações do Hamas é a cidade de Gaza, né? Por isso teve a decisão de começar a operação pelo norte da faixa de Gaza. E era claro, dada todas as circunstâncias que a gente falou, do ataque de 7 de outubro, da necessidade de eliminar o Hamas como força militar que ameaça Israel e tudo mais, que seria necessário assumir controle dessa região e que teria combate muito ativo lá. Por isso Israel fez essa ordem, entre aspas, é engraçado, não é exatamente preciso chamar de ordem, porque Israel não é autoridade em Gaza, né? Isso foi mais uma advertência para a população, dizendo, olha, vai ter aqui combate muito intenso, então a gente recomenda que vocês, para sua segurança, se mudem para o sul da faixa de Gaza, que é um lugar mais seguro, né? Enquanto o Hamas implora para que as pessoas fiquem, né? Porque os civis inocentes são os escudos humanos que eles usam, Israel permitiu às pessoas um tempo para sair de lá, para a própria segurança. Então, eu não acho que isso configura de forma alguma migração forçada nos termos do que é permitido pelo direito internacional, que é o que você falou. Migração forçada, principalmente, primeiramente, é algo que não tem um fim militar, né? Nesse caso, a finalidade principal disso era permitir enfim, as precauções, como eu disse, né, permitir que Israel realizasse os seus objetivos militares, causando o mínimo de dano possível aos civis, à vida de civis inocentes, e, enfim, é isso. Mas a pergunta, a questão é se essa destruição das casas dessas pessoas no norte de Gaza, ela pode ser considerada também um crime de guerra, porque no final das contas as pessoas não vão ter para onde voltar.
A gente está chegando daqui a pouco na estação do inverno. É uma boa pergunta, e isso entra na questão da proporcionalidade, né? Uma casa residencial é um objeto civil, é permitido pelo direito internacional, mas se ele está em cima de estruturas militares, como túneis do Hamas, ou se está abrigando armamentos ou qualquer objetivo militar legítimo, isso tem que entrar no cálculo da proporcionalidade. Se o dano civil que é constituído pela destruição da casa vai ser excessivo em relação à necessidade militar feita pela força do outro lado, entendeu? Mas então você entende, Rafael? Eu entendo esse conhecer ponto. Eu queria te perguntar se você entende o grau da complexidade da acusação que Israel vai ter que enfrentar no Tribunal Internacional caso chegue lá. Porque a questão da proporcionalidade é simples, né? Se o ataque, ele justifica, se os danos causados justificam o ataque naquele momento, ok? Calma. Primeiro, como a gente disse, eu preciso lembrar, a proporcionalidade não é uma análise feita depois, né, na destruição. Exatamente, ela é feita anteriormente. Pois é. Mas baseado na informação que o comandante tinha no momento que ele autorizou o ataque. Então, para você poder dizer se um ato específico é desproporcional, você precisa entender, número 1, qual era o objetivo militar, qual era a inteligência, a informação que o exército tinha no momento do ataque sobre a estrutura militar que está lá embaixo, os terroristas que estão lá dentro ou algo assim, e qual é o dano civil esperado para poder avaliar se aquele ataque é proporcional ou não. Entendeu? Exatamente. Então, não é uma resposta que eu posso te dar. Eu entendo o que você está falando, eu concordo que é uma acusação muito séria, é uma pergunta muito boa. O nível de destruição é muito grande lá. Eu não estou negando isso. Não, e as consequências também, porque, por exemplo, eu quero incluir outros dois pontos. Eu entendi o princípio, eu acho que o ouvinte também, eu acho que ficou claro. O que eu questiono, ok, é se essa estratégia puramente militar é a única questão que vai ser avaliada no tribunal. Eu completo a minha pergunta com os seguintes exemplos, ok? A gente tem também dois pontos que a gente queria discutir aqui, eu já vou inserir nessa pergunta, que é a questão da punição coletiva, que é uma acusação que é feita a Israel no momento que o país não permitiu a entrada de ajuda humanitária por bastante tempo. Na última semana, Israel voltou a permitir a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, por meio do corredor de Rafah, né, do Egito, por meio dos checkpoints israelenses. Isso não está acontecendo, até porque eles estão parcialmente destruídos, pelo menos em sua estrutura. Mas uma das acusações feitas é que Israel sofre punição coletiva, e isso, eu imagino que a retórica dos líderes, tanto militares quanto políticos, também seja uma evidência a ser discutida no tribunal, como o Marquinhos comentou. Porque no momento que dizem que não vai ter entrada humanitária até que os reféns sejam libertados, isso também configuraria, pelo menos na minha visão, leiga que seja, punição coletiva, porque a gente vai deixar a população inteira de vocês sem ajuda humanitária até que vocês libertem os reféns, ainda que você ter reféns, principalmente civis, sob o seu comando, também seja um crime de guerra. E também eu vou somar essa questão, e é um ponto que está sendo muito debatido, os ataques, ou supostos ataques, na verdade a gente não pode mais falar em supostos depois de ontem, a instituições médicas, né, instituições invioláveis, que são os hospitais, ambulâncias, etc., ainda que exista uma guerra de narrativas de que maneira o ataque foi feito, se colocou a vida de civis aqui e ali em risco, Israel é acusado de atacar instituições invioláveis. E aí eu vou somar essas questões dentro da questão da proporcionalidade pelo seguinte: o comandante, quando ele faz um ataque, ele tem uma informação no momento, ok? Foi o que você colocou e perfeito, está aí a lei de guerra. Okay? Agora, a questão é a seguinte: quando esse ponto vai parar num tribunal e você destrói tantos por cento da estrutura física do lugar e sabe, porque o comandante sabe essa informação, ainda que isso não seja uma informação exatamente militar, que daqui a 2 meses vai começar a época de chuvas em Israel, o inverno, que se proliferam doenças ocasionadas por essa questão, que a fome, a destruição enfim, e a destruição também da infraestrutura, como, por exemplo, o sistema de dessalinização da água, né, que segundo as fontes locais em Gaza, foi danificado por bombardeios israelenses. Porque, para quem não sabe, Israel só fornece 10% da água em Gaza. Mas, por outro lado, enfim, boa parte da água é de sistemas de dessalinização que eles alegam terem sido danificados, não só isso, como os aquíferos também, por bombardeios israelenses. Então, você submete a população a uma situação de catástrofe civil, né, de
enfim, eu não me lembro exatamente qual é a expressão em português que se usa, de desastre civil, talvez, por conta, obviamente, de você combater um grupo terrorista, e isso não são, eu imagino que isso não sejam questões que o comandante militar deva levar em consideração, porque o comandante militar está levando em consideração questões militares. Mas, enfim, aí entra o braço político. O braço político israelense não sabe que isso vai acontecer, ele não sabe que, por exemplo, se ele faz com que gasolina deixe de entrar na faixa de Gaza, os hospitais vão parar de funcionar, e doentes vão morrer, e bebês vão morrer. Ele não sabe que você, quando não permite a entrada de ajuda humanitária, você vai causar centenas ou talvez milhares de mortes, né? Ele não prevê isso, ele não tem a obrigação de prever esse tipo de situação. E aí a pergunta aonde que a gente vai conseguir explicar para um tribunal de que maneira que isso compensa no esforço de guerra? Sim. São realmente perguntas muito importantes, né, o que você coloca. E é claro que as autoridades israelenses têm o dever de prever tudo isso que você está falando. Eu acho que tem pessoas que estudam e pensam e discutem realmente as consequências civis e a situação muito difícil que está tendo em Gaza e que vai ter pelas próximas semanas e meses, né? Eu acho que declarações de políticos não necessariamente eles têm eles se consultam com a consultoria jurídica deles antes que eles falam qualquer coisa na imprensa, e declarações de políticos têm uma grande importância, mas eu acho que elas têm que ser entendidas dentro de um contexto, né, de qual que é a opinião pública a qual eles estão se voltando, né, e não necessariamente tudo que foi declarado por políticos é algo que vai ser implementado como política do governo, né? Só para dar um exemplo, você falou da questão da ajuda humanitária, que não vai entrar nenhuma ajuda humanitária até saída dos reféns, né? É claro que isso é um sentimento de muitos israelenses, porque a gente vê o mundo falando da questão humanitária em Gaza, mas ninguém lembra dos 240 reféns, que também é uma questão humanitária, né, que são os nossos avós, os nossos sobrinhos, primos, amigos que estão presos dentro de Gaza há mais de 40 dias, e também são uma questão humanitária que quem pede cessar-fogo, né, não necessariamente lembra que é a obrigação do Estado se certificar que essas pessoas voltem para suas casas e suas famílias, mas enfim, isso é uma declaração que foi feita, mas poucas semanas depois foi negociado um mecanismo de entrada de ajuda humanitária dentro de Gaza, junto com os americanos e os egípcios, e as agências da ONU e a Cruz Vermelha, para permitir essa entrada de ajuda, porque justamente Israel entende as suas obrigações sobre o direito internacional, e é claro que Israel está ciente das acusações e dos argumentos que são argumentos de peso, são argumentos válidos de que a população, se não tiver essa ajuda, vai sofrer de forma excessiva e desnecessária. Por isso Israel criou esses mecanismos, e eu acho que isso muitas vezes é retratado na mídia como Israel impede ajuda humanitária de chegar ou algo assim. Eu acho que a gente precisa entender que todos esses mecanismos eles são muito complexos, né? Primeiro que Israel não controla a fronteira entre Gaza e o Egito, né? Isso é principalmente um assunto que é discutido entre o Hamas e o Egito. Israel sim está envolvido, né? Está conversando com todos os atores, não com o Hamas, obviamente, mas com outros atores regionais envolvidos, e Israel tem o direito, de acordo com o direito internacional, de não oferecer suprimentos ao inimigo, né? Então, tudo que foi discutido nessas semanas, até a entrada de ajuda humanitária e agora depois com o aumento, né, da quantidade de caminhões e dos produtos e do tipo de suprimentos que está entrando, mecanismos para se certificar. Não dá para ter certeza 100%, mas pelo menos dentro do máximo possível de que essa ajuda humanitária não vai chegar até o Hamas, né? Israel não tem a obrigação de dar ajuda à força inimiga que ele está combatendo, né? Isso é muito claro na questão do combustível, porque a gente sabe que há centenas de milhares de litros de combustível, de diesel, de gasolina, de gás,
dentro de Gaza que foram armazenados e acumulados pelo Hamas ao longo de anos, né, inclusive nos últimos meses, enquanto eles estavam planejando essa operação, justamente por saber que Israel iria interromper o suprimento, e eles usam esse combustível em geral para geradores que fornecem a iluminação e a ventilação dos túneis do Hamas, o combustível dos veículos usados pelo Hamas para conduzir operações militares contra Israel. Então, Israel sim tem a obrigação de diferenciar a população civil da força militar do inimigo, mas tem que fazer isso dentro da possibilidade, dentro do que é possível, evitando que isso fortaleça o esforço de guerra do inimigo. E última coisa, é importante dizer que Israel não tem a obrigação de fornecer por si própria ajuda humanitária. A população do território inimigo, ou da parte oposta do conflito. Israel tem a obrigação de permitir a passagem, né, dentro das condições que a gente já falou. Então você quer dizer que Israel não tem absolutamente nada a ver com o fato de, no início da guerra, não ter passado ajuda humanitária? Israel não tem nada a ver com isso? Foi só Egito e Hamas? Isso. Mas então é uma decisão israelense também. Então Israel não pode se eximir dessa culpa. Eu acho que falar que a fronteira é entre Israel, entre Gaza e Egito, e a gente sabe que a fronteira ficou fechada porque Israel colocou pressão para que a fronteira ficasse fechada, eu acho que não é correto falar que, enfim, que é uma relação Hamas-Egito e querer isentar Israel disso aí, né? Porque Israel sim. Eu disse que Israel está em contato com o Egito e com outros atores. E que depois de algo como 2 semanas, eu não me lembro exatamente quando começou, foi concordado um mecanismo para permitir a entrada de ajuda humanitária. O ataque de 7 de outubro foi uma surpresa para todo mundo. Eu acho que não é razoável esperar que Israel, no dia seguinte a um ataque desse, permitisse a entrada de centenas de caminhões humanitários em Gaza e a saída de trabalhadores, como se nada tivesse acontecido. Todo mundo foi pego de surpresa. Foi um choque, foi uma nova realidade. A gente teve que se adaptar, mas o que eu estou dizendo é que, como resultado, à medida que o tempo passou e que as circunstâncias evoluíram, o fato é que agora está entrando ajuda humanitária, né? É isso que eu quis dizer. Bom, vamos passar então para o nosso último tópico, que talvez seja o mais espinhoso de todos, mas o mais claro, né? Enfim, que é a acusação que Israel sofre de executar um genocídio contra a população civil de Gaza. Enfim, genocídio, acho que você vai se estender nisso talvez um pouco depois, mas enfim, é um conceito cunhado por um jurista, né, judeu, inclusive polonês, chamado Rafael Lemkin, que entrou foi tipificado, entrou, na verdade, no conceito de crimes de guerra no fim dos anos 40 e início dos anos 50, se não me engano. E eu vou ler aqui como está descrita o crime de genocídio na Convenção de Genebra. Na verdade, não é a Convenção de Genebra, na Convenção da Prevenção de Repressão de Crimes de Genocídio. 1948, sim. Pois exatamente, é uma convenção diferente, né? Está dizendo o seguinte, traduzindo para o português já. Na presente convenção, entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tal como, : Letra A, assassinato de membros do grupo. Letra B, dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo. Letra C, submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem a destruição física total ou parcial. Letra D, medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo. Letra E, transferência forçada de menores do grupo para outro grupo. E responderão por crime de genocídio quem de fato for provado que cometeu, segundo o Estatuto de Roma, que é outro documento: A, genocídio. B, conspiração para cometer genocídio. C, incitação direta e pública para cometer genocídio. D, tentativa de cometer genocídio. E, cumplicidade no genocídio. Ou seja, os primeiros itens que eu citei são a tipificação do crime de genocídio, né, o que é genocídio. E a segunda parte é quem pode ser julgado ao crime de genocídio. Enfim, essa é uma das acusações que Israel sofre agora, de que está cometendo um genocídio contra a população palestina na faixa de Gaza, que é inclusive um dos argumentos
que apareceu há pouco tempo nas redes sociais, foi de que o crime de genocídio mais recente foi o massacre de Srebrenica, se não me engano, na Bósnia, qual foram mortas 7.500 pessoas. E em Gaza, no momento, já morreram cerca de 12 mil pessoas, segundo os números do Ministério da Saúde de Gaza, que são fornecidos, obviamente, pelo governo do Hamas. Okay? Então, numericamente... Eu diria que há um bom consenso de que os atos do ISIS no Iraque e na Síria contra Yazidis foram genocídios também. E acho que tem outros candidatos, né? Na história recente, eu não iria tão para trás. O do ISIS foi, mas o do ISIS foi julgado? Eles chegaram a passar pelo Tribunal Internacional? Não houve. Eu não sei responder se houve eu sei que houve investigações e processos contra membros do ISIS em certos países europeus, por exemplo, membros de europeus, enfim, muçulmanos ou não, que se juntaram ao ISIS e depois voltaram. Eu sei que há investigações e processos com base em jurisdição universal na Europa também, contra membros do ISIS. Eu não saberia dizer agora se alguém chegou a ser condenado por genocídio, mas eu acho que é um bom parâmetro. Pelo menos é um bom caso, vamos dizer, né? Claro, até porque Israel também não foi condenado por genocídio nesse momento. Então, e caso venha a ser julgado e condenado, isso vai demorar também um pouco para acontecer. Mas, enfim, o fato é que Israel, eu já vou antecipar dando um spoiler, Israel nega, obviamente, veementemente, que comete um genocídio. O que eu não estou dizendo que comete ou não, mas em geral quem comete genocídio também nega. Enfim, e eu te pergunto agora, Rafael, como Israel se defende dessa acusação de genocídio nesse caso? Sim. O genocídio, então, como você leu, ele requer esses crimes, né, que são tipo os subartigos, e um elemento intencional, que é destruir em todo ou em parte um grupo, né, e se costuma dizer dentro de um território também delimitado, né? Eu acho que dentro à luz de tudo que a gente discutiu hoje, é claro que Israel não tem essa intenção. Né? Um país ou uma força que estivesse com a intenção de destruir um povo não permitiria ajuda humanitária, não permitiria a evacuação da população civil das suas casas para minimizar dano civil, não focaria os ataques em lugares que estão ligados à atividade militar. Eles fariam exatamente o que o Hamas fez no 7 de outubro. Iria diretamente aos lugares onde está a população civil. Israel tem um poder de fogo que é capaz de acabar de eliminar em todo ou em parte a população palestina de Gaza. Então, isso é uma declaração absurda. Eu acho que a gente tem que entender essa acusação de genocídio dentro de uma subversão da narrativa de o que esse conflito é a respeito. Né? Quando se acusa Israel de cometer genocídio, primeiro, isso normalmente é ligado a uma negação do que aconteceu no 7 de outubro, ou uma relativização, uma minimização, a um argumento de que Israel não tem o direito de se defender. Normalmente quem acusa Israel de genocídio também justifica os atos do Hamas, diz que são atos de resistência, né, como se entrar em casas e assassinar crianças fosse um ato de resistência legítimo. Né, e dizem que o que Israel está fazendo em Gaza é completamente injustificado, que não há nenhum objetivo militar racional nas ações de Israel, que Israel simplesmente teria que aceitar a existência do Hamas controlando um território ao lado de Israel e não fazer nada, e que isso seja um fato da vida. Entendeu? Então eu acho que essa acusação de genocídio é algo perverso e muitas vezes emana de um sentimento antissemita. Infelizmente eu não tenho como negar isso, porque o genocídio é lembrado como algo muito doloroso da história do povo judeu. E acusar os judeus de fazerem a mesma coisa, né, sem nenhum fundamento, que indício você tem de que Israel tem uma intenção de destruir o povo palestino? Né? O povo palestino é o mesmo em Gaza e na Cisjordânia. Por que Israel não está fazendo isso na Cisjordânia, já que a intenção é genocida? Entendeu? Então eu acho que são acusações... Mas o que Israel está fazendo na Cisjordânia é muito grave também, né? Tudo bem, se quiser a gente pode fazer outro episódio sobre a Cisjordânia e discutir. Agora, se Israel tem o objetivo de exterminar o povo palestino,
Israel vai, entendeu? É uma acusação que, desculpa, mas não merece uma análise profunda, como se tivesse alguma base na realidade. É isso que eu diria. E outra coisa, quando a gente diz intenção, os advogados no público de ouvintes vão saber, intenção é algo que, em geral, você precisa relacionar isso aos fatos do caso, né? Não basta entrevistar, enfim, tem diferentes formas de provar uma intenção, né? Quando a gente vê um corpo de um cadáver com as mãos amarradas nas costas e um tiro na nuca, é claro que a intenção, né, na grande maioria dos casos, foi uma execução, né? Quando Israel tem o poder de fogo que tem, se tivesse a intenção de eliminar um grupo, como essa acusação diz, então seria o genocídio mais incompetente da história da humanidade, tendo em vista a capacidade militar que Israel tem e os atos que Israel faz ativamente para proteger a população civil, que é contrário a esse objetivo. Entendeu? Que é tudo que a gente já discutiu, ajuda humanitária, as precauções, né? Nos últimos dias mesmo, Israel trouxe combustível para o hospital Shifa, que vem sendo mostrado na mídia como uma das principais bases de operações do Hamas, subterrâneo desse hospital, mas ainda assim Israel veio e trouxe combustível para os... Já que você entrou aí no Shifa, eu queria entender, até o momento já tem cerca de 36 horas que Israel entrou no hospital, e até agora a base do Hamas ainda não apareceu. Você tem alguma informação nova sobre isso? Deixa eu terminar o argumento. Eu estava dizendo que quem acusa Israel de praticar genocídio, como explica que Israel traz combustível para manter ativas os equipamentos de tratamento do Hospital Shifa? Com a opinião pública em cima do jeito que está, né? Eu acho que se Israel não trouxesse também, ia pegar muito mal, né? Eu acho que também tem muito aí da gente... eu acho que... Eu não estou dizendo que Israel não levaria, mas eu acho que a gente deixar de levar em conta a pressão internacional para que Israel faça isso e dizer que é só bondade do governo israelense ou do lado israelense, eu acho que não é correto. Eu acho que acho que a gente está discutindo aqui bondade ou maldade. Israel... Não é bondade ou maldade, é a intenção. Se você me perguntar, eu acho que, assim, principalmente por tudo que a gente vê aqui de políticos e da sociedade civil israelense, se fosse decisão somente deles, eu não sei se chegaria combustível lá. Eu realmente não sei se chegaria combustível no Shifa. Agora, a pressão internacional, ela colabora muito para isso, né? Eu acho que é importante isso ficar claro também. Eu acho que dentro do contexto que a gente está, que vocês já descreveram, de destruição, do dano civil enorme que é causado, eu não acho que duas fotos de soldados trazendo baldes de combustíveis para o hospital que vão convencer todo mundo de mudar de lado e voltar a apoiar Israel. Infelizmente, Israel sabe que a imagem de Israel na opinião pública é algo que é um preço que tem que ser pago para o que Israel tem que fazer, entendeu? Mas só para a gente encerrar, Rafael, existe um ponto sobre os hospitais que eu gostaria de esclarecer, porque o que você me comentou agora se choca com algo que eu escutei há pouco tempo, se não me engano, no podcast feito pelo Xadrez Verbal com o advogado Jefferson Nascimento, né, também que trabalha na esfera internacional. Se eu não me engano, foi lá que eu escutei essa informação. Que os hospitais e ambulâncias são espaços invioláveis, que mesmo quando há terroristas escondidos ali, esses ataques eles eles não podem ser atacados. E aí ele foi questionado, se não me engano, ele disse que uma ambulância, desde que você prove que ela está sendo usada somente para esconder combatentes disfarçados de doentes ou de feridos, aí ela pode ser atacada. Mas que no momento que você tem pacientes sendo tratados numa ambulância ou no hospital, esse local ele não se torna um alvo militar, porque ele está protegido pela lei internacional por conta disso. Inclusive, ele fez até um comentário sobre a evacuação do hospital, que também deve ser respeitado ali o princípio da proporcionalidade, porque você tem que ver se é razoável que você evacue o hospital e não coloque as vidas dessas pessoas em risco, etc, etc, etc. E você acabou de dizer que o hospital, se ele está sendo usado como base militar do Hamas ou como
ou até como esconderijo, não sei, você pode esclarecer isso melhor, ele passa a ser um alvo legítimo. A minha pergunta é, o que diz a lei internacional, o que diz a Convenção de Genebra sobre o caso dos hospitais e ambulâncias? Ele passa a ser um alvo ainda que ele tenha pacientes dentro, ou ele deixa de ser um alvo legítimo? Eu agradeço que você fez essa pergunta, porque realmente é algo importante esclarecer. O direito internacional humanitário ele não serve para dar imunidade para terroristas, né? Então, se você interpreta as normas do direito internacional para dizer que ainda que terroristas escondam bombas e foguetes dentro de um prédio com uma cruz vermelha em cima e um departamento de cirurgias, ele continua sendo protegido, inviolável e é completamente proibido atacar, você está dando um incentivo para os terroristas irem lá. Eu não acho que o direito internacional, ao dizer que hospitais são invioláveis, tem a intenção de servir de mapa para os terroristas saberem onde eles têm que se esconder. Porque é isso que o Hamas faz. Eu concordo, claro, com o princípio, e isso é algo internacionalmente reconhecido, que hospitais, instituições de saúde e equipes médicas são proibidos e não devem ser atacados de acordo são alvos proibidos e não devem ser atacados de acordo com o direito internacional. Mas isso não significa que o abuso deles para fins militares não pode ser considerado, muito pelo contrário. Quando um hospital passa a ser usado para fins militares, ele deixa de ser um hospital. Simples assim, entendeu? Claro, eu não estou dizendo que esse é o caso do Hospital Shifa, porque é muito mais complexo, tem as duas coisas, né, acontecendo. Mas o que a gente tem que entender é que a resposta é voltar para o princípio da proporcionalidade, né? Infelizmente, se você tem forças militares que exploram a proteção que o direito internacional dá a hospitais para enfim, desenvolver as suas operações, e essa proteção, que é, vamos dizer, a premissa relativa, né, do direito internacional, ela deixa de se aplicar. E aí você precisa pensar em termos de proporcionalidade, né? O hospital ele está sendo, tem ainda pacientes, tem civis, tem muitas pessoas deslocadas que vão se abrigar nos hospitais, mas tem também atividade militar. Então, deixa, em princípio, de ser um alvo civil protegido e passa a ser um alvo legítimo desde que se respeite o princípio da proporcionalidade e da precaução. A mesma coisa em relação a ambulâncias que são usadas para transportar terroristas, né? Essa questão. Quando tem organizações, inclusive a Cruz Vermelha Internacional, que é algo bem chocante, porque a Cruz Vermelha Internacional normalmente deveria ser uma entidade imparcial, neutra e que trabalha de forma discreta. Quando eles publicam uma declaração dizendo que hospitais são protegidos, portanto Israel não pode atacar, isso é uma inversão e uma distorção dos princípios do direito internacional humanitário, porque quem está violando a proteção dada aos hospitais pelo direito internacional é o grupo armado que está usando essa proteção para esconder as suas atividades militares. Então, a premissa de que os hospitais são protegidos é claro que é correta, mas a conclusão deve ser que quando o Hamas abusa hospitais para esconder atividades militares, isso é uma violação do direito internacional e um crime de guerra de uso de escudos humanos, e claro que isso não exime Israel da sua obrigação de respeitar a proporcionalidade e tomar precauções, mas Israel sim é autorizado a atacar hospitais e estruturas de saúde, desde que respeite proporcionalidade, precaução e tudo isso que a gente discutiu. Bom, obrigado então, Rafael, pela entrevista que você deu. Eu lembro Valeu, ao ouvinte, brigadão. e vou lembrar aqui também, na hora que a gente fizer a divulgação, você já deve ter visto, o Rafael ele trabalha no Ministério do Exterior como conselheiro jurídico de Israel, né, e Ministério do Exterior de Israel, obviamente, e obviamente ele está trazendo aqui a visão legal através da qual Israel se defende e justifica suas ações, no caso, enfim, na guerra atual na faixa de Gaza.
Isso aqui, enfim, a gente fez a entrevista da maneira como a gente achou adequado fazer. A gente não tem exatamente uma fonte para falar pelo lado palestino, e não temos exatamente o interesse em entrevistar o Hamas, nesse caso, especificamente, mas o lado palestino, não Hamas, sim. Mas não temos até agora um contato que fale português. A gente tem contatos que são bastante críticos a Israel, falando em outras fontes, como, por exemplo, eu citei agora a entrevista que o Jefferson Nascimento deu para o podcast do Xadrez Verbal. Enfim, e vocês podem consultar lá também. E se alguém tiver alguma indicação de alguém que a gente possa entrevistar para passar uma outra versão, a gente está aberto a sugestões aqui. Muito obrigado novamente, Rafael, por comparecer à nossa edição aqui. E, enfim, sorte para você e tudo de bom. Tá bom, obrigado, João, obrigado, Marquinhos, pela oportunidade. Fico disposto a outras participações e outros esclarecimentos, e espero que a gente tenha conseguido transmitir a mensagem aqui para os nossos ouvintes de que todas essas decisões, esses cálculos são muito complexos, e quando se fazem acusações desse tipo sobre ataques desproporcionais, violações do direito internacional humanitário, crimes de guerra, etc., a gente precisa ter um pouco de humildade para entender que é uma situação muito complicada, que as informações que saem de lá são muito opacas e que ainda vai demorar um tempo para a gente poder chegar a conclusões concretas e sólidas do que aconteceu. Bom, gente, eu incluo agora 2 trechos que o Rafael mandou para a gente depois da entrevista ter sido gravada. Ele achava importante acrescentar, então fica aí essas 2 outras observações que ele colocou. Por fim, em relação à situação humanitária muito difícil que está tendo em Gaza, não dá para analisar esse assunto e as medidas tomadas por Israel em relação à ajuda humanitária e tudo isso de forma isolada ao contexto em que isso aconteceu. Esse ataque do 7 de outubro do Hamas contra Israel, o Hamas é a autoridade responsável por Gaza, é um grupo terrorista, mas é o governo de fato do território da faixa de Gaza, e eles sabiam muito bem quais seriam as possíveis consequências, que medidas Israel iria tomar, e é evidente que não dá para esperar de Israel que responda a um ataque desse, ou que mantenha aberta todas as vias de acesso humanitário, de ajuda humanitária, de água, de energia, continue suprindo esse território controlado por um inimigo depois de um ataque desse, no contexto de uma operação militar de larga escala, de combate de grande intensidade, da forma como vinha até o dia 6 de outubro. Então, se a situação humanitária em Gaza piorou muito como resultado dessas medidas de cortar suprimento de água e eletricidade e combustível, etc., que vinham de Israel, é evidente que a coisa mais importante a dizer é que a responsabilidade disso é praticamente completamente sobre o Hamas. O Hamas é a organização responsável por esse território, eles que lançaram um ataque bárbaro contra Israel, sabendo que isso acarretaria uma resposta. Então, tudo bem fazer essas perguntas difíceis também para Israel sobre acesso humanitário e o que tem sido feito, e talvez a gente realmente poderia estar fazendo mais. Eu não consigo avaliar, afirmar de forma categórica que a gente está fazendo 100% tudo que poderia fazer. Eu imagino que sim, teria coisas que a gente poderia fazer mais, mas não tem como culpar inteiramente a crise humanitária em Gaza sobre Israel, porque quem lançou esse ataque, quem é responsável por esse território e responsável pelas consequências dos seus atos e suas políticas é o Hamas, que é quem administra esse território, né? Ninguém pode imaginar que um país que lança uma agressão, uma guerra, como consequência da resposta da sua população, passa por uma situação humanitária difícil e esse resultado é atribuído unicamente ao inimigo. E já que a gente está falando de genocídio,
É importante ressaltar também que os atos do 7 de outubro do Hamas, os atos bárbaros, que sem dúvida constituem crimes de guerra e crimes contra a humanidade, porque são ataques no contexto de um conflito armado contra a população civil, dirigidos, né, intencionalmente contra a população civil, e também realizados de forma sistemática e generalizada, que essa é a definição de crimes contra a humanidade. Esses atos do 7 de outubro podem também muito bem constituir crime de genocídio, né? Não porque o povo israelense ou o povo judeu esteve perto da aniquilação, mas como a gente estava discutindo, uma das características principais do genocídio é realizar crimes contra pessoas inocentes com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo. E a agenda do Hamas é uma agenda genocida. Todos esses ataques foram realizados com intenção de exterminar os judeus, ou exterminar os judeus em Israel, né, no que eles consideram a Palestina ocupada, que é toda Israel entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Então, sim, é possível caracterizar os atos do Hamas como atos de genocídio, né? Mas, como eu expliquei, isso é totalmente incabível no contexto da operação israelense em Gaza. Beleza, Rafael, quem quiser te encontrar em algum lugar, redes sociais e tal, você está em algum lugar que você quer dizer pra gente? Claro, eu não sou muito ativo, mas vocês podem me procurar no Twitter, Rafa Reuben, tô também no LinkedIn, pelo meu nome, como vocês me apresentaram, enfim, e Facebook também, quem quiser mandar mensagem, mais do que bem-vindo, meu e-mail, rafael.reuben@mfa.gov.il. Beleza. Obrigadão, Rafael. E se precisar, a gente vai te perturbar de novo, cara. Forte abraço. Obrigado aí, boa sorte. Valeu. Um abraço.